vamos falar dos verbos de ligação. Você precisa entender, sim, primeiro ponto que você precisa entender dos verbos de ligação é que muito do que a gente aprendeu na escola foi bom, mas muito do que a gente aprendeu na escola hoje deve ser revisto. E eu não falo isso, você vai dizer assim, Adriana, você está falando isso porque preparação para concurso é algo diferente, então é por isso que você está falando do português que eu estudei na escola, que não é bem assim. Não, não é só por isso, não é só porque eu preparo alunos para concursos que eu digo que o que a gente aprendeu na escola às vezes é equivocado. Isso não sou eu que falo. Estudos, né, hoje, na minha área, na área de letras, mostram que, infelizmente, a gramática que a gente aprendeu na escola foi ensinada de uma maneira empírica, muitas vezes assim, sem nenhum embasamento de fato, regras que foram colocadas para a gente de maneira amontoada e a gente muitas vezes, sem entender as correlações ali, a gente teve que encarar não só a nossa formação, mas prova de concurso. Porque quando você olha para a prova de concurso, você fala assim, meu Deus, eu não estudei nada disso. O que você vai ver agora de verbos de ligação, certamente você não estudou na escola. Eu não tive essa aula. Lá na minha escola, você vai ver aqui que, por exemplo, lá na minha escola, eu decorei. Você se lembra daquela lista de verbos de ligação? Lembra aquela lista? Acho que essa lista ninguém esquece. Então, eu começo a aula relembrando a lista de verbos de ligação. Lembra? Ser. Essa aí ninguém esquece. Aproveite aí. Vamos lá, ó. Ser, estar. E aí? Ser, estar. Hein? Galera que tá ao vivo, quero saber. Cadê a lista dos verbos de ligação? Vem, ó. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Tenho certeza de que essa lista aí que você decorou é muito parecida com a lista que eu decorei. Ser, estar, ficar, parecer, andar, permanecer, viver, continuar. A ordem pode até mudar, eu realmente não me lembro mais da ordem. Mas era mais ou menos isso, não era? Ficar, ó, os alunos estão mandando ali, ó. Estar, ficar, permanecer, continuar, estar, parecer, isso aí. Essa lista de verbos de ligação que nós memorizamos, ela é válida para as provas de concursos? Eu posso continuar com essa lista? Pode, você até pode. O que você precisa, então, não precisa esquecer a lista. Aliás, tudo que a gente sabe tem que ser aproveitado, né? E se você não esqueceu, ótimo, vamos manter. Mas a questão é que você vai ver que em concurso, as bancas vão além. Eu preparei para você uma aula de verbos de ligação em que nós vamos treinar com questões nós vamos desde VUNESP até SEBRASP FGV. Com questões de verbos de ligação em que as bancas perguntam se o verbo é ou não de ligação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então eu quero você agora bem atento a essa revisão teórica que vai fazer muita diferença nas questões. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar. Então, vamos relembrar o que é verbo de ligação. Tudo bem? Ó. Então, vamos ao conceito. Você está aí comigo? Ó, vamos ao conceito de verbo de ligação. O verbo estabelece uma ligação entre o sujeito e seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo. E a gente, ó, vou colocar logo aqui, ó, é o chamado predicativo, que a gente chama de predicativo do sujeito. Então, veja, verbo de ligação, ele é chamado assim porque ele estabelece uma ligação entre o sujeito e seu atributo. Tá. Verbo de ligação é chamado assim, então olhe para mim. Essa definição que você tem aí é a definição da gramática, é a definição que eu coloco na minha gramática. Mas eu quero expandir essa definição. Eu vou usar uma outra definição ao lado que você vai anotar que vai ser mão na roda nas questões de concursos. Você vai ver. Então, ao lado dessa definição, escreva aí, complemente aí com outra definição que diz o seguinte, ó, verbo de ligação, pode colocar aqui ao lado, ó, verbo de ligação é aquele que indica estado. É aquele que indica estado e não ação. Ele indica estado e não ação. Anote essa definição aí, daqui a pouquinho você vai ver nas questões como é que ela
como é que essa definição pode ajudar na prática. Ela é melhor do que a primeira, essa definição que eu coloquei agora. É melhor do que a primeira definição, porque na prática ela salva. Por exemplo, eu achava que eu sabia verbo de ligação, até que um dia eu vi as questões da FGV. Isso vai acontecer com você. Vou mostrar para você já já questões da FGV. A FGV é uma banca de alto nível de português que questiona a maneira como a gramática nos foi ensinada. E aí, a FGV, ela não fica só perguntando se o verbo é de ligação, por exemplo. Ela pergunta o valor semântico do verbo de ligação. E aí a FGV começou com isso, aí depois o Sebrasp começou a fazer isso também, aí a Vunesp, que é uma banca que sempre foi muito simples e que de uns tempos para cá tem evoluído, começou a fazer isso também. Então vou repetir agora, você vai conhecer as variações semânticas do verbo de ligação. Como assim variações semânticas? Eu achava que o verbo de ligação era aquele que podia ser trocado por outro verbo de ligação. Vou repetir, eu achava que verbo de ligação era assim, verbo de ligação pode ser trocado por outro. Para mim, eu não sei porque eu guardei isso na minha cabeça lá. Eu não vou esquecer essa história, porque quando eu descobri que não era assim, eu tive uma surpresa assim. Quando eu descobri que um verbo de ligação não pode ser trocado por outro, eu falei, caramba, então tudo que eu aprendi, vou deixar de lado. Quando você vai ver aí as questões, você vai perceber que um verbo de ligação não pode ser trocado por outro. Eu achava que verbo de ligação era assim, eu sou feliz, verbo de ligação. Então, eu achava que eu poderia trocar o eu sou por eu estou feliz. E aí, eu teria certeza de que é um verbo de ligação. Por quê? Porque o verbo de ligação pode ser trocado por outro verbo de ligação. O problema é que ele até pode ser trocado. Você viu aí que eu troquei? Só que há uma alteração de sentido, há uma alteração semântica. E eu não sabia disso. Aí eu pensava que estava tudo bem trocar um verbo de ligação por outro, até que eu comecei a ver as questões de concursos, e aí eu comecei a entender que uma coisa é dizer que eu sou feliz, outra coisa é dizer que eu estou feliz. Veja, verbo de ligação pode indicar. Então aqui você vai ver as variações semânticas do verbo de ligação. Eu quero você anotando aqui, ó, escreva aqui em cima, ó, variações semânticas. Escreva assim, variações semânticas. Adri, o que é semântica? De sentido. Semântica é sentido. Então, ó, variações semânticas do verbo de ligação. Para você perceber que nas questões de reescritura, a troca de um verbo de ligação por outro pode indicar alteração de sentido. Veja, o verbo de ligação pode indicar estado permanente. Quando você diz a moça vivia preocupada, concorda comigo que esse estado é um estado permanente? É como se eu dissesse, ela estava sempre preocupada. Então, quando você diz vivia, você está dizendo que aquele estado dela era permanente. Tá, verbo de ligação pode indicar estado permanente e pode indicar estado passageiro. Quando eu digo estou doente, concorda comigo que agora o sentido mudou? Quando eu digo estou doente, concorda comigo que agora eu estou querendo dizer que neste momento eu estou doente, mas isso pode passar. Então agora o verbo de ligação está indicando estado passageiro. Que mais que o verbo de ligação pode indicar? Verbo de ligação pode indicar continuidade de estado. Quando você diz assim, a vida continua difícil. Ou, como você vai ver aí nas questões de concursos, quando você diz assim, a vida permanece difícil. Troque aí o continua por permanece e você vai ver que ambos indicam continuidade de estado. O verbo permanecer também é um verbo de ligação que indica continuidade de estado. Porque quando você diz a vida permanece difícil, pare para pensar. Você está falando de um estado que já existia e que persiste. Então, é o verbo de ligação indicando continuidade de estado. Você está entendendo que eu nunca imaginei que isso pudesse existir? Você está entendendo como foi a minha surpresa quando eu vi que verbo de ligação, que cada um indicava um estado diferente? Eu que achava que um verbo de ligação podia ser trocado por outro?
comecei a entender que havia variação semântica dos verbos de ligação. E hoje você vai ver nas questões de concursos que isso implica alteração de sentido lá nas questões de reescritura. Por quê? Porque quando eu troco um pelo outro, eu estou mudando um sentido, por exemplo, de estado permanente, por outro de estado passageiro e daí por diante. Verbo de ligação também pode indicar mudança de estado. Por exemplo, quando você diz assim, ficamos contentes com seu retorno, consegue entender que o verbo ficar aqui indica um estado que mudou? Porque quando você diz ficamos contentes, você está querendo dizer que nós não estávamos contentes. Concorda? Não estávamos, mas ficamos. Você está entendendo? Então, quando você diz ficamos contentes, é um estado que mudou. É mudança de estado. Verbo de ligação indica aparência. Outro dia, eu vi uma questão da FGV que causou um rebuliço danado. E aí eu fui tentar descobrir por que os alunos estavam com tanto problema naquela questão. Sabe o que a questão dizia? A questão dizia simplesmente assim, assinale a alternativa que indique aparência. Concorda comigo? Que um desavisado, olhando para um enunciado como esse, assinale a alternativa que indique aparência, ele vai falar, como assim, Jesus? Não é isso? Ele vai falar assim, como assim indica aparência? Só que você está começando a entender que quando a gente fala aparência, olha o que isso quer dizer. Verbo de ligação pode indicar aparência. Quando você diz o mar parecia traiçoeiro, você entende que esse é um estado aparente? Pare para pensar comigo. Quando você diz que o mar parecia traiçoeiro, consegue entender que ele poderia nem estar, que isso é um estado que nem poderia até não ser de fato, e que isso é o que a gente chama de aparência, ou seja, ele parecia. Quando você diz para uma pessoa assim, nossa, você parece cansada, a pessoa pode não estar cansada. Aquilo não é um estado passageiro, aquilo não é uma mudança de estado, não é um estado permanente. Aquilo é o quê? Aquilo é um estado aparente, porque ela apenas demonstra, mas não se sabe se de fato está. Você acabou, Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Você está estudando verbo de ligação, semântica do verbo de ligação. Lembrando que semântica é o grande diferencial hoje nas provas de concursos. O português para concurso se divide em antes de semântica, depois de semântica. Entendeu? Semântica é a grande revolução das provas de concursos. Semântica é o que diferencia o português que você estudou da escola do português das provas. Semântica é uma coisa que certamente você pouco estudou na escola. Duvido. Adriana, eu estudei, então você tem 5 anos. Por quê? Porque de uns anos para cá é que os livros didáticos vêm começando a colocar, a ter de acrescentar esse ensino do português aí de semântica. Semântica do verbo de ligação. Então não adianta procurar isso numa gramática escolar, porque você não vai achar. Você vai achar nas questões de concursos. Você acabou de aprender que verbo de ligação é aquele que traz uma ligação entre o sujeito e o seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo do sujeito. Acabou de aprender que verbo de ligação é aquele que indica estado e não ação. Então, quando eu digo que verbo de ligação indica estado, você vai ver aí nas questões, a gente vai começar a treinar agora, você vai ver nas questões que ele indica várias nuances de estado. Então, estado permanente é aquele estado que ocorre sempre. Estado passageiro é um estado que pode passar. Continuidade de estado, um estado que estava ocorrendo e que continua. Mudança de estado, um estado que mudou e um estado aparente. Agora, antes da gente avançar, então você está estudando comigo os verbos de ligação, já já a gente vai avançar. Antes da gente avançar nesse assunto, eu quero você treinando com um exercício que eu montei para você, com frases de provas de concursos. Nesse exercício, todos os verbos são de ligação. Todos são de ligação. O que eu quero é que, diante de cada um desses verbos de ligação, você identifique o sentido, o valor semântico. Então, vamos treinar com as variações semânticas dos verbos de ligação. E aí, eu já estou te preparando para as questões de concursos que vão tratar desse sentido do verbo de ligação. Tudo bem? Então,
Vem comigo, ó, usando código, tudo bem? 1, estado permanente. 2, estado passageiro. 3, mudança de estado. 4, continuidade de estado. 5, aparência. Todas essas frases foram retiradas de provas de concursos. Paulo está adoentado. Bom, primeiro, você consegue ver que isso aqui é um verbo de ligação? Vamos aqui, ó. Paulo está adoentado. Ele é um verbo de ligação. Beleza. Esse verbo de ligação indica o quê? Então, vem comigo, ó. Ele indica um estado. Quando eu digo que Paulo está adoentado, eu estou querendo dizer que ele está adoentado neste momento, mas isso pode passar, concorda? Ele está, mas ele não é adoentado, ele está. Então, a gente diz aqui que o verbo de ligação indica estado passageiro. Todo mundo aí comigo, galera que está ao vivo, boa tarde, vamos chegando, tudo bem? Estado passageiro, pessoal participando aí, isso, tá? Adriana, qual é a diferença entre estado permanente e continuidade de estado? Mariana, vou te mostrar agora, você vai ver. No final do exercício eu volto a reforçar, mas você vai ver, você vai entender essa diferença agora nas questões e nos exercícios. A pergunta dela é ótima, gente, a pergunta aqui do chat. Diferença entre estado permanente e continuidade de estado. Fique ligado, você vai aprender. Nós somos 5. Quando você diz nós somos 5, isso aqui é o verbo de ligação que está indicando um estado. Concorda que, ó, esse é o verbo ser. Isso aqui é o verbo ser, ó, é o verbo ser, nós somos. Concorda que quando você usa o verbo ser, quando você diz assim, nós somos 5, concorda que você está querendo dizer que nós somos 5 sempre? Que não é, como a colega perguntou, que não é apenas um estado que continua. Que, na verdade, eu estou querendo dizer que nós somos sempre, é como se eu dissesse assim, ó, coloque um sempre aqui ao lado, coloque um sempre ao lado, para você entender que, nesse caso, a gente está falando de um estado que ocorre sempre. É o estado permanente. Tudo bem? Isso. Próxima. Permaneciam abertas as listas de adesão às emendas. Mais uma vez, eu tenho um verbo de ligação, permaneciam. Ó, vem comigo, ó. Permaneciam abertas. Primeira coisa que a gente faz é entender ali, naquele contexto, o que ele está querendo dizer. As listas de adesão às emendas permaneciam, ou seja, elas já estavam abertas, então. E eu estou querendo informar que elas continuam. Cuidado para não achar que permaneciam é um estado permanente. Não é um estado permanente. Estado permanente é o da letra B. Nesse caso aqui, quando eu digo permaneciam abertas, eu estou falando de um estado que já existia, já vinha vigorando e que está em continuidade. Trata-se de continuidade de estado, código 4. É como se eu dissesse, é só trocar pelo continuavam. É só trocar pelo continuavam. Entendeu? Continuavam abertas as listas de adesão às emendas. Eu sou sempre a estrela matutina. Essa aí, sem ser tendenciosa, sem querer defender nenhum tipo de preferência futebolística, tá? Não se apegue a detalhes da frase, leia com frieza. Ó, eu sou sempre a estrela matutina. Aqui eu tenho o verbo ser. Ó, o verbo ser, com o verbo ser eu sou feliz. Porque aqui ainda eu tenho esse sempre. Ó, essa frase nem é minha, eu retirei de uma prova da FGV. Você está achando que fui eu. Ó, e com esse verbo sempre aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu sou em todos os momentos. Eu sou sempre. Esse é o verbo de ligação, indicando estado permanente. Código 1. Tudo bem? Isso, permanente. Ele não era ninguém. Isso aí, muito bem, galera aí participando. Ó. O outro lá, oficial, participando aí de uma maneira bem incisiva, traduzindo os meus comentários. É isso, é. Ele não era ninguém.
Quando você diz que ele não era ninguém, isso aqui também é verbo ser, tudo bem? Isso aqui é verbo ser. E o que que ele está querendo dizer? Ele, né? Ele não era ninguém. Isso é verbo ser no pretérito imperfeito. Não importa. Eu não estou dizendo o que ele é. Eu estou dizendo que ele não era. Então, tenho aqui de novo o verbo ser. O que eu estou querendo dizer com isso? A galera aí participando. Essa aí é boa, essa aí é FGV. Muitos colocando aí. 3, mudança de estado. Tudo bem? Então, quando eu digo que ele não era, eu quero dizer que ele não era. Mas, implicitamente, eu estou querendo dizer que agora ele é. Então, eu estou falando de algo que nesse contexto é verbo ser, mas nesse contexto eu estou falando de algo que mudou. Isso aí, mudança de estado, código. Mudança de estado é 3, né? Isso, código 3. É como se eu dissesse, ele não era, mas agora ele é. Isso aí. Muito bem. Ela tornou-se fria e distante. Adriana, outra coisa que eu quero entender aqui é o seguinte: esses verbos vão ser sempre desses estados? Não. Você acabou de ver verbo ser indicando estado permanente na letra D e na letra E, verbo ser indicando mudança de estado. Então, repare, essa é uma relação que tem que ser vista no contexto. Na letra F, ele diz, ela tornou-se fria e distante. A história é a mesma. Essa frase aí, ela é muito parecida com a frase que nós acabamos de ver. Ela tornou-se fria e distante. Eu estou querendo dizer que ela não era, concorda? Quando eu digo que ela tornou-se fria e distante, eu quero dizer que ela deixou de ser algo e passou a ser outro. Então, verbo de ligação indicando mudança de estado. Código 3 novamente. Isso aí. G. O mar virou sertão. O mar virou sertão. O pessoal aí está dizendo que essas frases foram manipuladas. Não foram nada, eu retirei de provas. O mar virou sertão. Quando eu digo que o mar virou sertão, todas são FGV. Essas questões aí, essas frases, eu tirei a maior parte da minha gramática e foi a FGV a primeira banca a levar isso para as provas, sabe? Então, a maioria é de FGV. O mar virou o sertão. Quando você diz assim, o mar virou o sertão, eu estou querendo dizer, de novo, que o mar não era, mas o mar virou. Ou seja, o mar deixou de ser mar e virou sertão. Mais uma vez, verbo de ligação indicando mudança de estado, código 3. Isso aí. Ela parece triste, verbo de ligação, esse é fácil, verbo de ligação, isso aí você não vai esquecer nunca, né? Quando você diz que ela parece triste, ela pode até não estar triste. Esse é apenas o estado aparente, é a sua aparência. Código 5. E a letra I, isso não foi manipulado por mim, tá? Até porque desde que eu vim para São Paulo eu mudei de time. Então, eu poderia ter escrito outras frases, mentira. Aquela estrela no peito é uma predestinação, símbolo ao mesmo tempo de fulgor e solidão. Quando você diz que aquela estrela no peito é uma predestinação, eu estou querendo dizer que ela é sempre. Então, de novo, é como se eu dissesse, ela é sempre uma predestinação. Então, eu tenho um verbo de ligação indicando estado permanente, código 1. Você entendeu? Então, houve uma aluna que trouxe uma pergunta ótima no início da aula, falando assim, qual a diferença de continuidade de estado e estado permanente? O estado permanente, ele tem essa ideia de algo que é sempre. É um estado que permanentemente ocorre. Dá até para você colocar o sempre ali implícito. Já um verbo que indique continuidade de estado é diferente, permaneciam abertas, continuaram abertas. Aí é um estado que estava ocorrendo. Continuidade de estado vem com os verbos continuar, permanecer, porque são verbos que indicam um estado que havia e que continuou, entendeu? Então, são os verbos continuar, permanecer que indicam continuidade de estado. Antes da gente encarar as questões, eu tenho um outro desafio para você.
Eu quero você sabendo esse negócio mesmo. Primeiro problema a gente já matou. Meu objetivo aqui é resolver verbo de ligação na sua vida. Você não vai mais ter problema com verbo de ligação. Mas, na verdade, eu só resolvi um problema até agora. O que você acabou de aprender comigo? Você acabou de aprender que verbo de ligação não pode ser trocado por outro. Que verbo de ligação não é assim, eu posso trocar o ser pelo estar? Até pode, mas vai haver alteração semântica. Que, quando eu troco um pelo outro, embora sintaticamente os dois sejam verbos de ligação, semanticamente há uma alteração, porque um pode indicar estado permanente, o outro mudança de estado, e daí por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você vai ver nas questões de concursos. Antes da gente entrar, são 3 pontos aqui que eu quero só demonstrar antes da gente atacar as questões. Antes da gente atacar as questões de concursos, eu tenho um outro desafio para você, para resolver o segundo ponto. Lá na escola, eu achava que verbo de ligação, presta atenção para ver se isso acontece com você. Normalmente, o que acontece com você já aconteceu comigo, por isso que eu entendo muito os seus problemas, porque eu tive todos. E aí eu me lembro de que eu sofri muito na escola com português. Aí eu me lembro mas eu ficava encucada, entendeu? Eu fui atrás, eu falei, eu tenho que resolver esse negócio. Por exemplo, eu achava, da maneira como me foi ensinado, a sensação que eu tinha era de que verbo de ligação ligava o sujeito ao predicativo, que é o adjetivo. Eu achava que só existia isso, ó. Então, anote aí, com 4 frases eu vou fazer um estrago. Eu quero você pegando aí o cantinho do seu material, Ó, vou até aumentar aqui, vou colocar 4 frases. Você vai aí fazer a mesma coisa comigo. E a gente agora vai resolver um outro problema com o verbo de ligação. Bom, primeiro, a gente sabe que verbo de ligação é aquele que liga, que indica estado, não é isso? Ele é um verbo que indica estado, é um verbo de estado, não esqueça isso. Agora, eu acho que isso está claro para você. Ele é um verbo que indica estado, estado aparente, estado passageiro, estado permanente, tudo bem. E mais, o verbo de ligação, ele liga, né? Ele liga o sujeito, por isso ele é chamado de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, tá bom? Ele é um verbo que indica estado, e ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Bom, até aí tudo bem. Só que eu achava que o predicativo do sujeito só poderia ser adjetivo. Eu achava que, antes de eu aumentar isso aqui, vou te dar um exemplo, Eu achava que só existia isso aqui, João é feliz. Olhe para essa frase aqui, Em João é feliz? Então vem comigo, João é feliz. Tá, isso aqui é um verbo de ligação que indica estado permanente, ele é sempre feliz. E tá ligando, então olhe para mim. Agora a gente vai avançar. Agora a gente vai falar do predicativo do sujeito. Eu achava que predicativo do sujeito era sempre o adjetivo. E hoje eu recebo alunos que ainda vêm com essa ideia, achando que predicativo do sujeito, morfologicamente, vai ser sempre um adjetivo. Muitas vezes é. João é feliz. Tá, isso aqui é um verbo de ligação que está ligando o sujeito ao seu predicativo. Feliz, na classe gramatical, é um adjetivo que sintaticamente está exercendo a função de predicativo do sujeito. Tudo bem? É como se eu dissesse, João é feliz. Beleza, eu estou qualificando o João, né? Dizendo que ele é sempre feliz. Então, muitas vezes, o predicativo do sujeito é uma função adjetiva, mas não vai ser sempre assim. Então, veja, o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a um predicativo. Mas atenção, predicativo do sujeito pode ser adjetivo, substantivo, pronome ou numeral. Vou rodar uma vinheta e você, agora comigo, vai para o segundo ponto importante. Anotando aí, completando aí, a gente vai para o segundo vídeo, completando aí no seu material, tudo que na morfologia pode ser predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito não é só adjetivo. Então, vou só rodar uma vinheta e a gente vai completar com isso para poder fazer os exercícios. Vamos lá.